Saudações, manos, saudações, manas. Hoje vamos falar sobre um tema muito interessante, um tema muito importante a respeito desta grande mulher, Mamá Kimpa Vita, como diz aqui no tema, ok? Quem foi a Mamá Kimpa Vita? Será que esta mulher que nós consideramos, não só consideramos, mas como há provas suficientes, né? De profetisa? Esta mulher, ela era uma profetisa do sistema religioso ocidental, ou seja, do sistema religioso grego-romano, que hoje conhecemos como o cristianismo. Será que ela profetizava a respeito de quê? Da vinda de Senhor Jesus Cristo, sobre o nosso arrependimento a Jesus, ou sobre o nosso caminho para a nossa salvação é pela via de Jesus Cristo? Quem foi essa profetisa? Ela profetizou a favor do sistema religioso, apostólico, grego-romano, católico, ou ela trouxe uma mensagem completamente diferente? E saibam, para alguém ser chamada profetisa, ela tem que profetizar além do tempo e do espaço, ou seja, e as suas profecias ou as suas previsões, elas precisam acontecer, porque a única coisa que testa se uma informação é verdadeira ou não é o tempo. O tempo traz todas as revelações, o que é verdade e o que é falso. Ela testa tudo. Então, para alguém ser chamada profetisa, ela tem que profetizar algo que vai acontecer e que de facto aconteça. Ao contrário disso, não é profetisa, certo? Então, é disso que nós vamos procurar aqui saber. Quem foi essa mulher? Essa grande mulher que nós conhecemos muito. Mamá Kimpa Vita, ok? Deixa eu mostrar para vocês. Quem foi ela? E por outro, há muita narrativa também, porque são essas questões que se calhar o pessoal vai fazendo, porque há muitos documentários falando sobre essa grande mulher, essa grande profetisa, a nossa Mamá Kimpa Vita, que ela foi habitada por um espírito do Santo Antônio. Um Santo Antônio que era um padre católico. Daí esse suposto Santo Antônio, que é o espírito do padre católico, habitou nela e ele aí começou a realizar determinados milagres. Será que isso é verdade? Será que quem habitou, na verdade, no corpo da Mamá Kimpa Vita, através de espírito, era mesmo o espírito do Santo Antônio? Quem traz essa narrativa? Porque se vocês irem na internet, vocês vão ver Kimpa Vita, uma mulher católica, entre outros, e que foi habitada por o espírito do Santo Antônio. Isso é verdade. E por outro lado, se quem habitou no corpo da mulher Kimpa Vita, da Mamá Kimpa Vita, foi o espírito de Santo Antônio, então por que queimaram ela viva e com o bebê no colo? Vem essa questão. Porque a verdade, irmãos, está nos detalhes. A verdade está nos detalhes, ok? Se quem habitou no corpo desta mulher é o espírito do Santo Antônio, católico, um padre já falecido, que habitou através de espírito nela, então por que o sistema católico queimou ela viva? Essa questão. Como pode colegas se perseguirem, se estão nas mesmas ideias, se concordam com os mesmos objetivos? Por que queimaram ela viva? Se for o Espírito de Santo Antônio que habitou nela. Essa é a questão, ok? E nós vamos ir falando aí. E tudo que vai se falar aqui são informações e revelações deixado bem escrito e orientado pelo Papampadi Buka Makengo Ntsuka. Então, eu vou ir tomando uma leitura para nós entendermos, porque eu tive que organizar bem, né, já que é uma live séria. Eu tive que organizar e eu vou tomar a leitura da vida dela e das profecias que essa mulher deixou naquela época, direcionando aos Mindele, né? Aos brancos, aos colonos que estiveram em nossos territórios. É mais ou menos isso aí. Mas naquilo que eu estava a falar a respeito de que ela é considerada, que o espírito que lhe habitou é o espírito de Santo Antônio. Querem uma prova? É simples. Vocês conhecem muito bem esse documentário desta mulher, né? Desta mulher aqui. Então, eu vou pôr só um trecho para os manos lerem, ou desculpa, para os manos ouvirem qual é a narrativa que é dada a respeito da Mamá Kimpa Vita sobre o espírito que habitou nela, ok? Vamos lá, eu acho que daqui os manos conseguem ouvir. Kimpa Vita revelou ser uma menina diferente. Na sua primeira profecia, em 1703, declarou que Nzambi puniria o Congo.
Mais tarde, quando adoeceu, a profetisa clamou estar possuída pelo espírito de Santo Antônio, Espírito de Santo Antônio. Santo Católico, Santo conhecido no reino do Congo. Santo Antônio, quando vivo, era um padre católico, considerado santo, que supostamente realizava milagres. Tinha tanto poder que era respeitado e temido entre os africanos do reino. Kimpavita revelou ser uma menina diferente. Na sua primeira profecia, em 1703, declarou que Nzambe puniria o Congo. Mais tarde, quando adoeceu, a profetisa clamou estar possuída pelo espírito de Santo Antônio. Espírito de Santo Antônio, pronto. Está aí a repetir. Então está aí. Essa é a narrativa apresentada a respeito da manifestação espiritual da Mamã Kimpavita, que foi o espírito do Santo Antônio. Mas isso mesmo é verdade. É aquilo que eu disse anteriormente. Se isso for verdade, então por que queimaram ela viva nos padres católicos? Por que lhe perseguiram? Se quem estava habitando no corpo dele é o espírito de Santo Antônio. Só para vocês verem a contradição aqui nessa narrativa, ok? Como eu disse anteriormente, eu vou tomando uma leitura e vou explicando detalhes a detalhes. E toda essa revelação foi deixada pelo Papampá de Buka Makengo Ntuka. E em outro vídeo também vou falar do Papampá de Buka Makengo Ntuka, ok? Vou ir falando. Então estamos passo a passo. Vamos lá agora começar a entender e a explicar a história dessa grande mulher. E se é mesmo verdade que ela foi habitada por esses espíritos, esse espírito do Santo Antônio. Ok? Prontos. Diz assim, eu vou tomar a leitura aqui, irmãos, ok? Vou tomar a leitura aqui, está tudo preparado, está tudo registrado. E esse documentário existe, não é? Nos livros sagrados que conta sobre as nossas determinadas histórias. E também vou falar sobre este livro em outros lives. Não dá para misturar tudo de uma vez, para os manos entenderem, ok? Luciano, seja bem-vindo. Mano Antônio, seja bem-vindo. Maria, seja bem-vindo. César, seja bem-vindo. E todos os manos que me acompanham, todas as manas que me acompanham, seja bem-vindo. De Angola, Moçambique, Brasil, Portugal, Estados Unidos, Inglaterra. Muito obrigado, manos, pela vossa presença aqui. Eu me sinto honrado por conta disso. E isso me motiva a ir buscar mais conteúdos para vos apresentar, mais conteúdos verídicos, ok? Esse é o meu objetivo. Vamos lá. A Mamã Kimpavita Ntsipa nasceu na quarta-feira, no dia 2 de julho de 1684, filha de Ndwalu Vita, do clã de Mvingi, e sua mãe é a dona Ntsipa Vita, do clã Nini Avemba. Por que é importante aqui mencionar o clã, a tribo? Porque assim, dentro das nossas tradições, é sempre importante o indivíduo conhecer o seu clã, a sua tribo, a sua identidade. Porque, por exemplo, se for para se apresentar dentro de uma aldeia ou dentro de uma, por exemplo, dos mais velhos, a pessoa precisa apresentar a sua estrutura. Eu sou fulano de tal, filho do fulano de tal e do fulano de tal. Então, foi necessário que eu explicasse aqui a tribo dela, porque essa tribo existiu, essa tribo existiu e acredito que ainda existe, né? Porque pronto, não foram extintos, os filhos ainda continuam a dar a sequência. Então, essa é mais ou menos a identidade básica sobre a Mamã Kimpavita e vamos dar continuidade. Naquela altura, o trono do reinado Ntotila faz referência a reino, né? Ou rei, ou líder. Naquela altura, o trono do reinado Ntotila estava na responsabilidade dos brancos católicos, que ensinavam algumas formas de espertezas e magia místicas nos donos da terra. Depois que um líder é posto como rei Ntotila pelos católicos, eles acabavam ficando sob o controle dos padres. Ou seja, naquela época da Mamã Kimpavita, aí o sistema grego-romano, os católicos ou os belgas, por exemplo, já haviam tomado aquele lugar. E quem decretava, quem dava as regras, as leis de como é que as coisas devem ser seguidas, eram os padres, ok? Então o que aconteceu? O Ndwalu Vita, que é o pai da Mamã Kimpavita, ele foi posto no reino através do sistema, através dos padres. Ou seja, os padres é quem mexeram alguns paus para esse rei subir no reinado. Lembrem que nessa época o reino já estava caído. O sistema católico já havia dominado o território. Então eles faziam tal como lhes convenha. Lhes convinha ou lhes convém, né? Porque há uns zunzum aí que eles ainda continuam a fazer isso. Tanto que nós falamos da escravidão mental. Então é isso que aconteceu, né? Na época da Mamã Kimpavita. O senhor Ndwalu Vita
cumpria muito aquilo que lhes ensinavam os católicos. E lhe deram a chefia de Ntotila, que é aquilo que eu disse que é o rei. E lhe deram o nome de Dom Pedro XIV. Okay? Dendualo Vita, que é o nome próprio, esse rei, Dendualo Vita, depois de ser iniciado no sistema católico ou ser batizado como de costume, aí mudavam o nome do rei e lhe deram o nome de Dom Pedro XIV. Ok? Só para vocês verem que a católica tinha influência nos reinados africanos após a queda do rei Nzingankuvu, que também foi mudar o seu nome para João II, ou Dom João II, que é em nome, ou faz referência ao rei de Portugal, né? Ao rei de Portugal, ou Dom João I. Então, eles sempre mudavam. Então, todos os reis que vinham aí e entravam por intermédio da influência da Igreja Católica, eles mudavam o nome dele, né? Ndualo Vita para Dom Pedro XIV. Vamos continuar. Mas outros mais velhos que sabiam respeitavam a nossa tradição, não acreditavam no reinado do Ndualo Vita, que lhe deram nos católicos. Ou seja, já estamos aqui a falar num sentido de que o reino já estava dividido. Ok? Repito, quando Nzingankuvu entregou o reinado e a África foi tomada pelos europeus, o reino foi dividido. Um grupo que estava de acordo, o outro grupo não. Tanto é que nós depois temos aí a questão de várias guerras, de várias tribos. Por quê? Porque muitas das vezes aquele que subia no reino não era legítimo, mas era posto pelos católicos, ou seja, não era da linhagem. Aconteceu muitas dessas questões. Então as tribos foram se dividindo. Determinados grupos já não obedeciam o Ndualo Vita, ou melhor, como mudaram o nome dele, o Dom Pedro XIV. Muitas tribos e muitos mais velhos não obedeciam porque eles sabiam que o Ndualo Vita subiu no reino pela influência dos padres católicos, que é o pai da Mamã Kimpa Vita. Vamos ver aí para nós entendermos bem a história, ok? Então, vamos lá. Mas os mais velhos faziam as reuniões para tirar o Ndualo Vita no trono do reinado Ntotila. Não obedeciam mais às ordens do rei posto pelos católicos. Aí a sequência de desordem se espalhou no bairro e nas famílias. Continuando. Naquela altura, a Mamã Kimpa Vita Ntsipa seguiu seu pai e sua mãe na igreja católica, porque eles rezavam na igreja católica. E ela foi batizada com o nome de Nzimba Beatriz. Depois de ser já batizada, é aquilo que eu disse, é a mesma sequência sempre. Quando te batizavam, mudavam teu nome. De Kimpa Vita Ntsipa, agora ficou Beatriz. Então, há quem vai dizer, então estás a me dizer que a Mamã Kimpa Vita era cristã? Sim, era. Por quê? Porque primeiro, o pai dela era cristão, Ndualo Vita, Dom Pedro XIV, era cristão católico, a mãe era cristã católica. Imagina a criança. Como é que a criança não vai nascer no sistema católico se a mãe e o pai são católicos? Ok? Então, ela nasceu no sistema católico. Tal como hoje nós, os próprios angolanos, nós somos cristãos sem querer. Tá a ver? Ou seja, nós somos praticamente religiosos e temos ideias evangélicas, ideias da religião ocidental sem querer. Por isso é que se um indivíduo querer falar sobre Deus, não importa se ele é da igreja ou não, vai sempre referir Deus na cosmovisão judaica, na cosmovisão bíblica. Ou seja, até a narrativa que ele tem a respeito de Deus é cristão, mesmo ele não indo na igreja. Então o que aconteceu? Ela nasceu, né, dentro de um ambiente católico, ela foi católica, a Mamã Kimpa Vita. Ok? Porque os pais eram, tanto é que se o Ndualo Vita teve influência dos católicos para reinar, significa dizer que ele era católico. Para lhe darem um nome de Dom Pedro XIV, é porque ele era católico e foi batizado. E se o rei foi batizado, a mãe não, a mãe também foi. E os filhos não vão ser? Vão ser também. Então você já sabe, naquela época a católica dominava. Ok? Tanto é que você tem, por exemplo, São Paulo. São Paulo é o nome de um padre ou de um senhor que veio aqui. Eles eram propriamente os líderes católicos, que também eram os cabeças de determinadas regiões. Eles eram líderes de determinadas regiões. Eram os padres, ok? Eram eles que dominavam determinadas regiões. Então ele dava o nome dele naquela religião que ele dominava, ou naquela região em que ele tinha um poder. Era assim que acontecia. O rei também obedecia a determinadas orientações dos padres.
Por que obedecia? Porque eles iam se tornar os conselheiros, tal como aconteceu com Nzingankuvu lá atrás. Abandonou os conselheiros deles africanos e começou a ouvir os conselhos dos brancos, católicos, apostólicos, gregos, romanos. Vamos lá. Lembrem, não esqueçam essa parte. Lembrem que havia conflito e algumas tribos, alguns mais velhos, se reuniam para fazer o quê? Para procurar tirar o quê? Um duelo vita. Não esqueça essa parte porque vai ser importante lá no final, ok? Ok. Continuando. Mas no dia 12 de março de 1701, lhe desceu um espírito enquanto estava dentro da igreja católica. Aqui vamos agora tocar no assunto da ideia de que o espírito que habitou nela era o espírito do Dom Antônio, né? Ou Santo Antônio. Vamos lá, agora estamos aqui a falar na questão do espírito que habitou nela. Lhe desceu um espírito enquanto estava dentro da igreja católica. Quando estava a xinglar é tipo Kimpeve, tá vendo? Quando as mamães apanham o espírito, é mesmo isso aí, ok? Kimpeve na nossa língua. Quando estava a xinglar, deitou tudo o que era das suas doutrinas, terços, cruzes, com a mesa onde estava a ensinar, ela jogou tudo fora. O pai dela sentiu vergonha do acto quando regressaram em casa. Olha o que o pai do Aluvita falou na mamãe Kimpa Vita, depois de ter xingado lá na igreja católica. É só por esse motivo dela ter xingado na igreja católica que dizem os católicos, para ludibrir, para esconder a verdadeira história, eles dizem que foi o Espírito de Santo Antônio. Não foi o Espírito de Santo Antônio coisa nenhuma. É mentira isso, ok? É a versão que eles contam porque ela xingou na igreja católica, mas não foi o Espírito do tal Santo Antônio. Não é isso. É mentira isso aí que eles contaram. Por quê? Porque mais tarde o pai dela se sentiu envergonhada do ato quando regressaram em casa. Falou com a sua filha que a partir de hoje, o Kimpa Vita, já não podes ir mais na igreja. Veja o que fizeste, disse o pai. Me envergonhaste diante de muita gente. Vamos lá. Um duelo Vita, depois de ter visto a reação, depois da filha ter apanhado o espírito lá, fez o quê? Rebentou as cordas, aquelas pulseiras lá que dão na igreja católica, aqueles que ali que é para fazer as orações, a mesa, ela jogou fora, a mesa da igreja católica que estava lá, jogou fora, o terço tudo ela arrebentou, deitou fora. O pai dela, como estava lá no culto, porque a filha que ela acompanhava, aquele que disse anteriormente, estava lá no culto, viu a ação da filha, ficou envergonhado, o rei já ficou envergonhado. Então quando saem vão para casa, diz o quê? Já não vai mais na igreja, você me envergonhaste. Outra pergunta é, se for o espírito do Santo Antônio, cujo ela mesma vai lá cultuar e os pais vão cultuar, por que que o pai dela, da mamãe Kimpa Vita, se envergonhou? A pergunta é essa. Por que que o pai do Aluvita, Dom Pedro XIV, se envergonhou do xinguilamento ou quando o espírito habitou no corpo dela na igreja católica, se esse espírito é do Santo Antônio? Então não é isso. Não é isso, ok? Eles chotaram da igreja, disseram que nunca mais pode pisar no pé na igreja católica porque envergonhou o pai dela. Vamos lá continuar. E depois o que é que aconteceu então? É aí onde vem a história. É aí onde começa. Ok? É aí onde começa. Vamos lá. A mamãe Kimpa Vita respeitou as palavras do seu pai. Sentou, já não ia mais na igreja católica. E ela tinha completado 17 anos de idade desde o seu nascimento. Naquela altura, ela completou os seus 17 anos. Epa, o pai, como lhe disse, não, me envergonhaste, não vou ir mais na igreja. Epa, tá bom. Vou obedecer a voz do meu pai, não vou ir mais na igreja católica. Não vou ir lá mais. Vou ficar morando suja em casa. É isso que aconteceu. É ali onde começa agora o problema. Ok? Mas repito, não foi o espírito do Santo Antônio coisa nenhuma. Essa versão da igreja católica que contou para esconder o verdadeiro objetivo. E quem é o espírito que se manifestou nessa mulher? Ok? Vamos lá. Mas assim que ela estava sentada em casa, o espírito lhe avisava sempre para ela levantar e procurar outro caminho, para ela começar a cultuar
ela ouvia notícias que na cidade ou na aldeia do Quilombo tem lá pessoas que costumam a cultuar. Então, o espírito, através de pensamento, lhe mandava procurar onde é que ela pode ir cultuar. Até que chegou num Mbanza Quilombo, conhecido como a Cidade Santa. Como foi proibida de ir na igreja católica, ela ficava em casa, mas tinha necessidade de cultuar. Porque, manos, essa ideia de adoração, todo ser humano tem. A ideia de agradecer, né? De se sentir conectado com a dimensão superior. Então, ela foi procurando, como o Espírito lhe dirigiu. É aí onde ela se encontra com quem? Com a mamã Mafuta. A mamã Mafuta, naquela ideia, era a mais velha lá. Aqui para Vita era mais menininha, né? Se vocês olharem, por exemplo, na imagem, tem duas imagens que normalmente ela é representada. Vou tentar mostrar aqui para vocês. Uma das imagens que também ela é representada é essa, ok? Mais ou menos na idade de 17 por aí, ok? De 17 anos. Então a mamã Mafuta era a mais velha dela. E ela foi ter com ela. E agora, qual é o Deus que a mamã Mafuta ensinava nessa cidade chamada de Quilombo? Ou a Cidade Santa? Não era Jeová. Não era o Deus católico. Não era o Deus do cristianismo. Não era esse Deus que a mamã Mafuta ensinava lá na Cidade Santa. É onde a mamã Kimpavita foi para procurar se entender também. Porque tem muitas questões que vêm em questionamento. O lugar onde estás não te estão a explicar. Porque é aquilo que eu disse anteriormente e em outros vídeos, que nós todos temos um propósito espiritual, porque nós somos espíritos num corpo físico. E muitos de nós temos missão, só que não sabemos. Por quê? Porque o sistema ludibril apagou ela. E foi nos vendendo sonhos que eles construíram. Hoje em dia, por exemplo, o nosso sonho é ser doutor, ser engenheiro, ser não sei o quê. Mas você se pergunta, qual é o teu propósito aqui? É isso. Então, na busca de procurar se conhecer, se entender, o espírito lhe guiou lá, vai no sítio tal, é onde se encontra com a mamã Mafuta. E repito, o Deus que a mamã Mafuta pregava é o Deus que clamaram os nossos ancestrais, os nossos antepassados, ok? Anteriormente conhecido como Nzambi Ampungu Tulendo, mas aparece para a mamã Luila. Depois eu vou falar também dessa mãe, não sei se estou a pronunciar bem o nome, e diz que eu sou Nzambi Ampungu Tulendo, ou seja, eu sou o Wamba, mas os vossos antepassados me conheceram como Nzambi Ampungu Tulendo. É esse ser que a mamã Mafuta e a mamã Kimpavita anunciavam. É onde vocês agora vão começar a entender. Então faz sentido a perseguição. Então faz sentido o querer ele matar. Então, estão a entender, não é? Não é espírito do Santo Antônio coisa nenhuma. Vamos continuar. Onde é que eu fiquei? Cidade Santa. Ok. Vamos lá. Os ensinamentos que ensinava a mamã Mafuta, que para todas as pessoas que querem ter a nova crença, para deixar o caminho que nos leva na perdição através dos maus pensamentos e más práticas que haviam dominado a nossa terra pela via do sistema que nos escravizava, que era que sistema? Sistema de escravidão, cujos católicos, os padres, prosperavam, multiplicavam os nossos territórios. Eles trouxeram caos na nossa terra. Então a mamã Mafuta procurava trazer o povo de novo na ordem. Qual é a ordem? A ordem dos nossos antepassados, do Wamba Wampungu Tulendo. Nzambi Ampungu Tulendo, Nzambi Ankos, Nzambi Ambumba, Nzambi Akalunga. É esse aqui que a mamã Mafuta pregava e a mamã Kimpavita deu continuidade. É esse aqui, ok? Então, mamã Mafuta foi ensinando para o povo voltar de novo nas orientações, e não viver naquelas más práticas, naqueles maus pensamentos, naquele comportamento que o branco, o católico ensinava, não é? No meio do nosso povo, por isso é que começou a haver muita separação e muitas guerras. Eles estão envolvidos nisso, ok? No sofrimento do nosso povo. Desculpa, irmãos católicos, mas vamos ser sinceros, já? Ok. A nossa terra. As pessoas acreditavam na crença
Por isso faziam as coisas na orientação do nosso Deus Wamba Wampungu Tulendo, que clamaram os nossos ancestrais, ensinado pelos nossas profetisas ou nossos profetas, e que clamavam também os nossos antepassados. Continuando, a mamã Kimpa Vita Tsipa acreditava muito nos ensinamentos que a mamã Mafuta ensinava. Depois, nos anos 1702, agora estamos a sair de 1701, agora estamos em 1702, um ano depois, ok? Um ano depois, a mamã Kimpa Vita começou a ensinar também. Rodeava nas aldeias, ensinava as pessoas que acreditavam nos seus ensinamentos e enviava essas pessoas na mamã Mafuta, na cidade santa, bairro Quilombo. O que aconteceu? Como a mamã Kimpa Vita se encontrou e descobriu o caminho dos seus antepassados, dos seus ancestrais, percebeu afinal de contas qual era a missão dela. O que ela vai fazer agora? Ela agora sai e vai ensinar nas pessoas esse caminho que passaram os nossos ancestrais. É aí que vai começar a vir o quê? A percepção. Agora estava a entender as lógicas, estava a entender o sentido do porquê que ela foi queimada viva. Vamos chegar lá passo a passo, ok? Quando ela pregava nas aldeias, na comunidade, as pessoas lhe ouviam, porque chamava a atenção, mano. Recordava, fazia lembrar. Pessoas recordavam. O africano vibrava, é verdade. Então, a mamã Kimpa Vita orientava, olha, vão lá na cidade santa, onde está quem? A mamã Mafuta. 2 mulheres naquela época. 2 mulheres. Ela vai, prega, envia essas pessoas que estão a vir para aprenderem sobre as nossas orientações, envia para a mamã Mafuta, na cidade santa. Epa, é ali onde os católicos começaram a já ver, tá estranho. Como é? Tá estranho. Essa não era a nossa ex-membra. Ou nosso ex-membro, não sei como é que se chama no gênero feminino. Não, essa não é nosso membro, essa. Oh, agora está ensinando coisas diferentes. Mas lembrem, o pai dela lhe proibiu de ir na igreja católica. Porque ela havia xinguilado lá. Xinguilou lá, arrebentou as cordas, arrebentou tudo. Deixou cair as cadeiras. Tá vendo? Então lhe chotaram. Ela lhe deu continuidade agora na missão de quem? Do nosso Deus Wamba Wampungu Tulendo. Yeah? Aí começou, então enviava os membros lá na mamã Mafuta, no bairro Quilombo. Continuando, outras pessoas que eram crentes na igreja católica, eles já estavam a tocar na ferida. Outras pessoas que eram crentes na igreja católica começaram a abandonar a igreja católica. Iam na mamã Kimpa Vita e entregavam as cruzes e os terços correntes do batismo que eles recebiam na igreja católica. Não, aí já é demais. A Kimpa Vita recebia as pulseiras que davam na igreja católica, queimava, deitava fora. Os católicos viram, os padres viram, não, essa aqui já está aí longe demais. Está aí longe demais. Não é? As correntes que a igreja católica entregava. A mamã Kimpa Vita em Sipa queimava tudo no fogo. E a mamã Kimpa Vita em Sipa ensinava aos povos dos bairros para ter união e amor. Muitas pessoas mudaram os seus maus hábitos e foram na cidade santa, aonde está quem? A mamã Mafuta. A leona da igreja católica começou agora a se incomodar, porque ela estava dando um ensino muito diferente de quem? Do ensino católico. Lembre, a católica dominava. Os europeus dominavam o nosso território através do cristianismo apostólico grego romano. Dominavam tudo. Então, todo indivíduo que vinha com um discurso diferente era quem? Entende, né? Todo indivíduo naquela época que queria vir com um discurso diferente do cristianismo vai ser chamado de quê? Apostatado, desviado ou não sei o quê. E por interesses políticos vão lhe silenciar. É o que aconteceu com esta grande mulher Kimpa Vita. Ela simplesmente começou a dar continuidade no ensino espiritual do nosso povo, do nosso Deus Wamba Wampungu Tulendo. O espírito que habitou nela é o espírito do Wamba. O Wamba Wampungu Tulendo não é do Santo Antônio coisa nenhuma. Por isso é que eles mataram, mas é lógico, mano. Tem coisa que é só você raciocinar. Tá vendo? Eu mesmo, antes de ler essa história, antes de me mostrarem esses documentários todos, eu já desconfiava, não pode ser do Santo Antônio. Como é que ele mataram ser do Santo Antônio? Sabe, mano? Só um gol d'água.
Vamos continuar, né? Então, Sipa queimava tudo e mandava ir na Mamama Futa, onde estavam todos os membros. É quando eu parei. Continuando. Na boa mensagem e no bom trabalho que fazia a mamã Kimpa Vita, os bispos, aí entra, os bispos católicos, quem é? Bernardo de Galo e o padre Lourenço de Lucas. Ou seja, os nomes estão todos identificados. Ninguém está inventando nada novo. Os nomes estão todos identificados. Bernardo de Lucas Bernardo de Galo e padres Lourenço de Lucas. Esses dois foram se encontrar com a mamã Kimpa Vita. Conversaram com ela para juntar o trabalho, mas a mamã Kimpa Vita não aceitou. Ali onde começou a doer. Porque esses dois padres, Bernardo e Lourenço, foram ter com a Kimpa Vita, porque já começaram a ver a fama. Foram lá ter, vamos juntar o teu trabalho com o nosso. A Kimpa Vita não aceitou misturar. E se não aceitou, imagina, naquela época o branco mandava, a igreja católica mandava. As igrejas ocidentais mandavam. E eles estão a viver contigo, vamos trabalhar junto. E você não quer. E o teu ensino é contra aqueles que estão ensinando o povo para alienar o teu povo. O que é que eles vão fazer contigo? Perseguição. Estão a perceber? Estão a entender? Essa versão da história não é a versão que você encontrar na Google, na internet. Não. Não é a versão católica que eles misturaram a história para te confundir. Para você pensar que essa mulher pregava o Jesus Cristo. Ou que pregava, por exemplo, o Jeová. Não. Eles misturaram, fizeram sincretismo da verdadeira história dela. Por isso é que no meio desse espírito já disseram que é do Santo Antônio. Estava bebado. Mas lhe perseguiram. Aí já entra a contradição. Mas lhe perseguiram. Lhe perseguiram por quê? Se o Espírito Santo Antônio tem que ensinar as questões católicas e os católicos iam estar a favor dela, mas lhe perseguiram. Então veja a contradição. É isso, mano. Vamos lá dar continuidade. Não é? Foram lá para misturar o trabalho e juntar. Mas a mamã Kimpa Vita não aceitou. Foram mais pela segunda vez. Depois foram outra vez. Levaram 48 balões de roupas usadas para ela distribuir nas crianças e nos mais velhos lá na cidade santa. A mamã Kimpa Vita não aceitou receber a oferenda destes padres católicos. Aqueles balões de fardo, nós já conhecemos, aqueles balões de fardo que nós andamos aqui comprar aqui na praça. Tá vendo? Nós vamos lá para comprar. E lá, aqueles balões de fardo brancos trouxeram aqui e queriam oferecer na mamã Kimpa Vita, ou seja, tentar lhe puxar, tá sabendo, com bem materiais. Tá vendo, né? Tentar lhe puxar, temos aqui roupa para te oferecer e tal, para você trabalhar conosco, porque estamos a ver que você consegue juntar povo, o teu povo consegue te ouvir, então, se nós trabalharmos juntos, vamos dar sequência na nossa missão, tá vendo? Ok, desculpa lá, era um alarme da Kusambe lá, mano, então, mais ou menos, se foram lá entregando e ela negou. Entende já? Se negou, aumenta mais ainda o motivo da perseguição. Negou já 2 vezes. Ok. Se prepararam mais outra vez, esses padres. Levaram dinheiro e cadeiras novas para as pessoas da cidade santa começarem a sentar. Deram a proposta para ela ir ter em Portugal, dizendo: mamã Kimpa Vita, vais ir em Portugal. Estou a falar esses 2 padres. Bernardo Lourenço, Bernardo de Galos e Lourenço de Sousas apresentaram essa proposta na mamã Kimpa Vita. Vais ir em Portugal ter com o Papa, porque tudo o que estás a fazer é em nome de Deus. E é por isso que o Papa em Portugal, ele quer estar com você, para você ir se entender lá com ele e andares no mesmo caminho que ele, porque você foste batizado na igreja católica. Ali agravou mais ainda. Ou seja, afinal de contas, a notícia de que a mamã Kimpa Vita estava a despertar o povo chegou lá no Vaticano. Acho que não é propriamente Vaticano, mas no padre que estava lá em Portugal, ou na liderança que estava lá em Portugal. A notícia da mamã Kimpa Vita chegou nos ouvidos dele lá. É por isso que através desses do Bernardo e o Lourenço, eles foram lá, eles estão a cumprir a agenda. Então foram lá. Então, nossa proposta é essa, vai lá ter com o Papa,
para trabalharem junto, porque você foste batizada. Você foste batizada na igreja católica, então. Você está ensinando coisas aí que não estão a gostar. Você é nosso membro, ou nossa membra. Está dando um ensinamento diferente. É como, Kim Pavita? Como é que é? Ah, vai lá em Portugal. Para ir ter com quem? Com o Papa. Afinal de contas, não era uma simples revolução. Estava a mexer. Estava a mexer com o público. Estava a mexer com o povo. O povo estava a acordar. Estava a perceber que, afinal de contas, aí não é nosso caminho. A religião cristã não é nosso caminho. O povo estava a acordar. E os líderes religiosos se preocuparam com isso. Por quê? Porque o povo vai despertar. E despertando ganha autonomia. Se ganha autonomia, recebe a sua terra. Se recebe a sua terra, cria suas próprias leis. E se cria a sua própria lei, domina. E se domina, se torna rico. E se torna rico, ele se torna dependente de nós. Está tudo interligado, meus irmãos. A religião ocidental em nossas terras está interligado com a política. Eu não sei como é que as pessoas separam isso. Está interligado. Ok? E olha aqui, as igrejas evangélicas não são diferentes. As igrejas evangélicas não são diferentes, são filhas da igreja católica. A igreja católica veio em 1884, né? Nessas datas mais ou menos. E se eu estiver errado nessa data, o importante é que a informação existe e a data é mais ou menos nesses meados. Vem aqui, a católica vem como um cilindro, ela cilindrou a nossa terra. Tá sabendo, né? É tipo a catrapilha. Ela vem, rebenta com a terra, rebenta com a pedra. A pior parte, a parte mais pesada da igreja católica é que rebentou primeiro. Depois vieram os filhos dela, quem? As igrejas evangélicas. As igrejas evangélicas, quando vieram nos nossos territórios, já nos encontraram rebentados. Quem nos rebentou? A igreja católica. Está vendo? Agora vieram começar a tentar organizar um pouquinho. Daqui. Então, a igreja católica, apostólica grego-romana, as igrejas evangélicas, são irmãos, só se desentenderam depois do protestantismo. São irmãos, são família. Ok? Os dois trabalharam de forma que o povo africano não se desperta. Um veio de forma bruta, outra veio de forma mansa. O que veio de forma mansa é as igrejas evangélicas, hoje que dominam o nosso território. Igreja não sei o quê, igreja não sei o quê. Essas aí, ok? Vamos lá. Só para dizer que as evangélicas não são diferentes da igreja católica. Só mudou alguns aspectos, mas são filhas. Né? Apesar de que negaram a mãe, que é a igreja católica. E vamos lá na igreja católica, se fosse batizada, pronto, essa foi a resposta dela. Mas a mamãe Kim Pavita disse, essa foi a resposta da mamãe Kim Pavita. Mas a mamãe Kim Pavita disse o seguinte: primeiro, fazem ressuscitar a mamãe Ndinga, a Ndingambandi, aquela rainha Ndingambandi. Estão a ver como é que as coisas estão ligadas, né? Elas se conheciam, mano. Por isso é que nas nossas orações nós falamos: Deus, o amba da mamãe Ndinga, o amba da mamãe Mafuta, o amba da mamãe Kim Pavita. Por isso é que nós citamos essas três, porque elas deram continuidade de uma luta lá atrás. E sobre a história da mamãe Ndinga Mbandi, ou da mamãe Ndinga de Angola, também vou fazer um vídeo dele à parte, para não misturar tudo, ok? Vamos pular só essa parte, porque aqui o assunto é mamãe Kim Pavita. Ok, disse, olha, se vocês querem que eu vou lá ter com o vosso padre, ou vosso líder, ou vosso mestre lá em Portugal, ressuscitem a mamãe Ndinga para estar de frente e a mamãe Mafuta. A mamãe Mafuta é aquela que a mamãe Kim Pavita entregava para os membros para ir lá na cidade santa, ok? Ressuscitem a mamãe Ndinga e ponham de frente a mamãe Mafuta. E a seguir, depois é que eu vou ir. E que eu vou lhes seguir para irmos na Europa. Só assim que eu vou lhes seguir para irmos na Europa. E por outra, né? Nós temos o nosso Deus e o nosso céu e o mesmo que o vosso. Se elas foram... ok, nós temos o nosso Deus e o nosso céu, tal como os vossos. Nós temos o nosso, ou seja, não precisamos do vosso. Se elas forem, quem é? Mamãe Ndinga e a mamãe Mafuta. Se elas forem, eu irei na fila. Ou seja, nós três iremos lá para falar com o padre lá, ou o papa lá. Nós iremos. Essa foi a resposta que a mamãe Kim Pavita deu no quem? No Bernardo, não é? De Galo e no padre Lourenço de Lucas. Mano, você imagina ainda. Tantas tentativas, a mamãe Mafuta não queria. Estava a negar. Só resta já uma coisa. Ela está a despertar o povo. Não quer trabalhar conosco. Não quer falar com o Papa. Só tem uma coisa a fazermos. O quê?
perseguição agora. É ali onde vem a perseguição. Vamos continuar, porque a ideia é, por que ela foi chamada de profetisa? Vamos ter que ler também as profecias dela. Né, mano? Então, estamos aí indo, ok? Estamos indo. Na fila, ok. Com essa resposta, os católicos, como sabiam que havia muitos chefes que gostavam da Mamã Kimpa Vita e outros chefes não estavam a cumprir as ordens do Ndualu Vita, que é o pai da Mamã Kimpa Vita, ou o Dom Pedro XIV, aquele que foi escolhido e empossado no reino, no trono do rei Ntotela pelos brancos católicos. O que acontece? Os católicos, como viram, não dá para bater muito assim de frente diretamente com a Kimpa Vita. Por quê? Porque o reino está dividido, tem uns grupos ali que não obedecem o rei Ndualu Vita, né? Que foi chamado depois como Dom Pedro XIV. Não lhe ouvem. Então, como tem muita gente que está de acordo, muitos pais, muitos avós que estão de acordo com os ensinamentos da Mamã Kimpa Vita, então prontos, só temos aqui que fazer uma coisa, ok? Vamos retroceder e criar estratégia, ok? Vamos criar estratégia. Este foi o motivo, continuando a ler, este foi o motivo que fez os católicos irem conversar com o Dom Pedro, que é o pai da Kimpa Vita. Lhe mentiram, ok? Lhe mentiram. Ou seja, os padres lá, naquela época, mentiram no Ndualu Vita, que era o rei máximo, embora outros líderes não lhe aceitavam, porque foi posto lá pelo sistema católico, não lhe aceitavam. Foi lá, mentiram o Ndualu Vita, dizendo o seguinte, vamos lá, é que eu estou a receber aqui algumas mensagens, né? Por isso é que está me atrapalhando um pouquinho. Com essa resposta, os católicos, como sabiam que havia muitos chefes que gostavam da Mamã Kimpa Vita, essa parte já tomei a leitura, vamos lá, outra parte. Este foi o motivo que fez os católicos irem conversar com o Dom Pedro XIV. Lhe mentiram que assim que você sentaste a tua filha, Kimpa Vita, em cima, está a espalhar notícias de reuniões que querem realizar contra outros chefes, a partir do papá Ntsamu, e o papá Mvemba e o papá Ntimba, Ntamba, ok? Papá Ntsamu, Mvemba e papá Ntimba, Ntamba. Esses dois pais fazem parte daqueles grupos que não aceitavam o reinado do Ndualu Vita. Lembra que no princípio eu havia dito que tinha alguns grupos que se reuniam e já projetavam um dia querer tirar o rei daí, porque não aceitavam o reinado dele. Isso não tem nada a ver com a Nzinga, com a Mamã Mafuta, com a Mamã Kimpa Vita. O que é que os católicos vão fazer, os padres, esses dois padres vão fazer? Vão dizer ao rei que, afinal de contas, quem está a armar tudo isso é a tua própria filha que quer te tirar do trono. Ela lá está reunindo algumas pessoas para te tirar do trono. Ela, o Ndualu Vita, fica preocupado. Como assim a minha filha quer me tirar do trono? Lhe mandam o quê? Lhe mandam vir. Eu próprio vou lhe condenar, eu vou lhe julgar. Ela própria tem que me explicar o que está se a passar. Ok? É assim que o Ndualu Vita dá ordem para ele fazer o quê? Irem capturar a Kimpa Vita. Ok? Pela manipulação desses dois padres. Ok? É aí onde começa. Porque não poderiam ser diretamente, porque ele tinha, a Mamã Kimpa Vita tinha defensores, outros pais, outros papais. Yeah? Que é mais ou menos assim. Então a ordem tem que vir do próprio pai, para ele ali capturar. Só assim que teria a liberdade de ir lá lhe buscar. Esse tipo de coisas, papapá, estava aqui parte. Muito bem. A tua filha, Agora, assim os padres, com os sobas e os mais velhos do grupo do rei, fizeram reuniões para arranjar a forma de prenderem a Mamã Kimpa Vita. Repito aqui, eu disse, sobas estavam lá e alguns papais e os padres se reuniram e foram à procura da Kimpa Vita. Por que os sobas estavam lá? Essa é outra história. Porque na verdade essa questão do sobado, nós na nossa tradição, nós não temos reinado de sobados. Soba, tanto é que eles põem uma roupa, aquelas roupas semelhantes a dos de marinheiros. Vou ver se eu consigo vos mostrar. Além de falar, tenho que vos falar e vos mostrar, ok? Vamos lá tentar partilhar a rede aqui sobre as vestimentas dos soba. Para os manter noção, isso também é porque
Tenho que mostrar porque assim, o pessoal do Brasil que me segue, o pessoal de Portugal, entre os lugares, falando só Soba, não vai entender se está se referir a quem. Tá a ver? Então, às vezes é bom mostrar referência de imagem. Ok? Nessa reunião que fizeram, para ir caçar aqui para a Vita, alguns papais estavam lá, os padres estavam lá e os Soba estavam lá. Ok? Quem são os Sobas? Deixa-me só aqui procurar a imagem para vos mostrar, ok? Vamos lá. Ok. Vou agora entrar nas imagens. Manos, essa aqui é a imagem dos Soba. Ok? Esses são os Soba. Ok, manos? Vai lá, vejam, vem bem. Esses são os Sobas. A pergunta é que eu vos faço. Ok. Do Soba, certo? A pergunta é: quem é que deu essas roupas aos Sobas? É quem que deu essas roupas aos Sobas? Com um chapéu de marinheiro, com uma roupa tipo de militar, né? Daqueles dos brancos, quando eles viam nos navios, os capitães vestiam assim. Então, se eles vestiam a roupa que os brancos traziam, significa dizer que os Sobas trabalhavam com quem? Com os brancos. Os Sobas obedeciam às leis e às regras de quem? Dos brancos. De quem? Dos padres. Por isso é que eles davam essa roupa. Aliás, você acha mesmo que o branco ia dar essas roupas aqui para pessoas que eram contra o sistema deles? Não. Então, alguns mais velhos, os padres e os Soba. Ok? E os Soba, com a roupa dos maneiros que os portugueses davam. Que trabalhavam também a favor dos brancos. Dos padres, entre outros. Tá aí. Então estavam lá, se reuniram e foram ir ter com quem? Com a procura da mamã Kimpa Vita. Porque a ordem já veio do pai dela. A ordem já veio do pai para ir ter. Até os Sobas nos traíram, vou pesquisar. É verdade, minha maninha, é verdade. Ok? Os verdadeiros reis nem sequer aceitavam meter a roupa deles. Não aceitavam ser iniciados, obedecer às regras deles. Ok? Não está vendo a mamãe Kimpa Vita. Não está entendendo essa história já, a mamãe Kimpa Vita. Na busca de ir lá, os Sobas estavam lá para ir buscar a mamãe Kimpa Vita. Quer dizer que faziam parte do sistema. Nem todos, né? Vamos lá, nem todos. Alguns usam aquela roupa, mas nem todos. Okay? Mas na maioria. Por isso é que eles davam roupa, aquelas roupas aí. Porque representa que eles estão sobre o domínio do sistema católico, do sistema europeu. Ok? Vamos lá. Onde eu parei? Kimpa Vita, a mamãe Kimpa Vita avisada no seu... Prontos. Parei. Quando tudo estava... Não. A tua filha... ok. A tua filha, que já tomou a leitura. Eles combinaram e... Assim o padre e com Sobas, pronto, foram lá. Ok. Eles combinaram que é melhor enviar a polícia na cidade santa para prender a mamãe Kimpa Vita. Os mais velhos lá, o Soba, alguns mais velhos, católicos, estavam aí a conversar como é que vão pegar Kimpa Vita. Quando tudo estava a ser preparado, o Dom Pedro Rei, posto no poder pelos brancos, estava a pensar que a mamãe Kimpa Vita, quando lhe prenderem, vão levar ela até no seu aposento, para ele mesmo julgar a sua filha Kimpa Vita. Ou seja, ele não sabia que, afinal de contas, estavam a usar essa ordem dela para fazer mal na Kimpa Vita. Porque a ideia do Dom Vita, que é o pai da Kimpa Vita, não era matar Kimpa Vita, não era fazer mal na Kimpa Vita. Era lhe saber lhe trazer primeiro. Mas você, por que estás armando uma armadilha para me tirarem do poder? A perspectiva era essa. O Dom Vita só mandou trazerem a Kimpa Vita. Não mandou lhe fazerem mal nenhum. É aí onde eles vão se aproveitar desse trecho, dessa ordem que eles deram. Ok? Porque ele próprio queria julgar a mamãe Kimpa Vita. Continuando. A mamãe Kimpa Vita foi avisada no seu marido, Dom Petelo, também chamado de Antônio, porque a Kimpa Vita tinha marido. Por isso é que se tinha marido, teve filho. Vamos chegar já lá, ok? E o marido dele era quem? Como eu havia tomei a leitura aqui, Dom Petelo, o nome da nossa própria língua, mas também conhecido como Antônio.
porque era amigo e genro do Dom Pedro. Era o amigo genro do Dom Pedro, o pai da Quimpa Vita, não eram amigos. Então ela aconselhou um pouquinho a Quimpa Vita, porque já tinha se casado no ano de 1701, okay? Naquelas idades dela, 701. Na altura, a mamãe Quimpa Vita tinha 20 anos. No ano de 1705. Estava em voltas dos 20, né? 19, 20 anos. A mamãe Quimpa Vita nasceu um filho, que foi atribuído o nome de Kembo Janzenza. Ok? Kembo Janzenza é o filho com esse marido dela. Também não foi aquilo que contaram. Ah, não, é o Espírito Santo. A Quimpa Vita ficou grávida através do Espírito Santo. Também não é verdade isso. Porque de repente ficou grávida. Não é verdade, teve marido. Ok? O marido se conheceu anteriormente. Se envolveu mesmo. Teve um marido, ficou grávida do filho que foi chamado de Kembo Janzenza. E quem foi esse Kembo Janzenza? É aí na parte que mais fui, mano. Ok? Vamos lá. Onde é que eu parei? Kembo Janzenza. Ok. O nome o nome era de Kembo Janzenza e Quintete, porque este filho nasceu no dia 26 de abril de 1705. No mesmo dia, 26 de junho de 1706, às 0 horas, o bispo católico Padre Bernardo de Galo e o Lourenço de Lucas, com os sobas e outros mais velhos do grupo do rei Dom Pedro XIV, deram autorização nos polícias para prenderem a mamãe Quimpa Vita. Nessa data aqui, ok? Nessa data que eu havia citado. Às 0 horas. Quando chegaram na Cidade Santa, não sabiam a casa da mamãe Quimpa Vita, em Cipa. Assim que estavam a bater as portas das casas, basta sair e ver que não é a mamãe Quimpa Vita, batiam esta pessoa. Este é o motivo que surgiu, que gerou lutas lá naquela aldeia, naquela cidade. Porque as pessoas desta cidade não sabiam por que é que estavam sendo agredidas, quando na verdade estavam procurando a mamãe Quimpa Vita. Naquela noite queimaram muitas casas e muitas pessoas que morreram ali. E também foi aonde faleceu o marido da mamãe Quimpa Vita. O marido da mamãe Quimpa Vita morreu nesse dia da invasão já daquela aldeia. Porque estavam lá, batem a porta, não estão a ver Quimpa Vita, a pessoa que abre galheta, chapada, violência, surra. Tá vendo? Não sabiam a casa da mamãe Quimpa Vita, então queimavam casa. E morreu muita gente naquele dia. Inclusive o marido da mamãe Quimpa Vita morreu naquele dia. Na mão de quem? Dos líderes que hoje em dia nós olhamos como grandes referências. Oh, nossos líderes espirituais. O que fizeram lá atrás. Oh. Ok, vamos lá. Onde eu estava? Estava sendo agredida. Quando na verdade estavam a procurar aqui já ali, né? Enquanto estavam a lutar, a mamãe Quimpa Vita com o seu filho e a mamãe Mafuta se retiraram e a mamãe Mafuta foi no caminho do Bangu, até que ela chegou no Congo, Brazzaville, para ir continuar seus trabalhos, seu trabalho de despertar o povo no caminho do Wamba Wampungu Tulendo. Mas por causa da velhice, aquele que eu disse anteriormente, ela já era mais velhinha, a Quimpa Vita era mais jovem, ela já era velhinha, ok? Já não viveu por muito tempo e morreu. Muitos Wampungu, desculpa lá, acho que eu pulei. Muitos também que foram-se embora no Congo, já Ngunga, já Kati, hoje conhecido como República Centro, República Democrático, RDC. RDC é a República Centro-Africana, não? Pronto, os manos já sabem. RDC. Mas a mamãe Quimpa foi-se embora no bairro dela, onde ia descansar. Passou 11 bairros a partir do Mbanza Congo, que são Lambo, Kinkamba, etc. Ou seja, ela passou no bairro, passou 11 bairros, até chegar na casa dela. Ok? Até chegar na casa dela, passou tudo isso. Por quê? Porque já estava a fugir do lugar do quilombo, aonde era chamada de Terra Santa.
Os líderes religiosos foram lá, queimaram aquela cidade, destruíram muita gente, não é? Então ela fugiu, ok? Fugiu. Já estamos a falar de perseguição. Já estamos a falar de uma perseguição declarada, que esses dois padres declararam contra Quimpa Vita. Eu vos pergunto ainda, se o espírito que habitou nela era o espírito de Santo Antônio, por que essa perseguição? Por que essa perseguição? Vocês não estão a ver que vos mentiram? Para confundir mais ainda a nossa mente e continuamos no sistema que eles nos apresentaram aqui. Ok, continuando. Quando saiu no bairro Nkando, atravessou o rio maravilhoso e a floresta chamada de Antônia, que não se deve tirar duas coisas ou duas frutas, somente uma coisa ou uma fruta, e foi viver nas baixas dos seus avós na montanha do Vululu. No processo desses bairros, para chegar no Vululu, que é a antiga casa da mamãe Quimpa Vita dos seus pais, né? O que acontece? Existem questões tradicionais que até nós temos, que tem localidades que a pessoa não pode entrar só por entrar. Existem normas, existem regras naquela aldeia, ok? Existem normas. Então, para entrar no bairro Vululu, você encontra determinadas em forma de florestas, né? E tem frutas aí. E existe uma regra aí que todo mundo na aldeia sabia, que naquela aldeia só se tira uma coisa. Porque se você tira mais de uma, é capaz de você perder, ou seja, você não vai encontrar o caminho. Isso é uma questão tradicional. Isso aconteceu, não é mito que estamos aqui a contar. Sentam com os mais velhos, sentam com os vossos avós que conhecem essas histórias, vão vos confirmar, ok? Então, quem conhecia o código? Somente os natos, ok? Que é chamada né? Atravessou o rio maravilhoso. E esse rio, porque ao trás de uma fruta você não consegue atravessar o rio. Então tem que cumprir essa regra. Você conseguia passar de um lado para o outro lado do rio, ok? É chamado Rio Maravilhoso. Quem conhecia esse código, como eu disse, eram simplesmente os natos. Passou 3 dias, estavam a procurar da mamãe Quimpa Vita, quando escutaram a notícia que chegou até aos Soba que a mamãe Quimpa Vita em Cipa estava na montanha Vululu. É aí onde ouviram sobre que, afinal de contas, Quimpa Vita foi na montanha Vululu. É aí onde eles fizeram o quê? Eles foram lá, ok? Foram lá. Os católicos arcebispos, padres Bernardo de Galo e Lourenço de Lucas, se prepararam com o mais velho do grupo, do rei com a polícia. Foram lá. Quando chegaram no Vululu, encontraram a mamãe Quimpa Vita em Cipa, começaram a lhe julgar no lugar onde ela estava sentada, a dar de mamar o seu filho Kembo Janzenza. Quando eles chegam lá, os padres lhe encontraram, ela estava a amamentar o filho, o Kembo Janzenza, ok? Lhe encontraram. Agora, em vez desses padres pegarem ela, tal como disse o pai dela, não é? O pai dela, em vez de eles pegarem e levarem no pai para lhe julgar, os padres, como já tinham mesmo, o objetivo dela não era nada querer lhe levar para lhe julgar, o objetivo dela era acabar com ela. Então começaram já a lhe julgar, aí mesmo onde lhe encontraram a dar de amamentar, a dar de mamar o seu filho, porque o objetivo desses líderes, desses padres, era mesmo silenciar a Quimpa Vita. Por isso é que não lhe levaram lá, não lhe levaram no pai dela, porque eles mentiram no pai que não, ela quer ocupar o teu lugar, ocupar o teu trono. É sempre assim que eles fizeram esse jogo. O europeu sempre fez esse jogo aqui. Ele primeiro faz o seguinte: contamina aqui e depois vem te dizer que aqueles estavam pensando mal de ti, e quando você se virar contra, nessa confusão toda, ele extrai os seus objetivos. O europeu sempre jogou sujo dessa forma. Até os politicamente ele faz isso. Okay? Não parou essa técnica dele, até os faz isso. Yeah? Então eles jogaram no mesmo local. Vamos lá. Agora, católico arcebispo, ok. No dia 1 de julho de 1706, os católicos arcebispo Bernardo de Galo e o padre Lourenço de Lucas disseram: você não quer juntar o trabalho do seu Deus com o nosso Deus? Olha só a pergunta que esses padres fizeram. Você não, ou seja,
Como já lhe prenderam, já está aí em desvantagem, ainda estavam a lhe perguntar: você não quer juntar o trabalho do vosso Deus com o do nosso Deus? Não queres, Kimpa Vita? Não queres? Ah, Kimpa, não quer juntar? Então eles próprios reconheciam que nós africanos temos o nosso Deus. Eles próprios sabiam disso. Nós temos o nosso. E eles queriam, vamos juntar o vosso com o nosso. Não queres? E ela, como sempre, disse o seguinte: a mamãe Kimpa Vida respondeu: não posso juntar todas as pessoas porque o Deus Onipotente já separou a cada pessoa, tem as suas bênçãos, que eles cumprem dentro da sua tradição. Essa resposta fechou. Eu não posso juntar a minha luta da libertação do nosso povo, do nosso Amba, o Ampungu Tulendo, o Deus que clamaram meus ancestrais, com o vosso Deus. Porque o Deus Onipotente, que não é Deus de ninguém, Onipotente, que tem o seu representante, deu a cada povo a sua própria, o seu próprio sistema de espiritualidade. E dentro desse sistema é onde esse povo encontra o quê? As suas bênçãos. As suas bênçãos vão encontrar lá. Essa foi a resposta que a mamãe Kimpa Vita deu aos quem? Aos católicos. Aí piorou. Já está em desvantagem mesmo. Tá a ver? Só queriam mais uma confirmação para executarem. Com essa resposta, os católicos deram autorização para queimar a mamãe Kimpa Vita, com o filho que ela meteu nas costas, o bebê, o Kembo Janzenza. Vai Quintete. Isto foi no dia 2 de julho de 1706. Após ele ter dado essa resposta nos católicos, aí ele virou: não tem mais solução. Essa mesmo não vai aceitar. Queima uma gaja. Queima essa senhora. Aí onde eles queimaram ela, com o bebê dela, o Kembo Janzenza. Ok? Vamos lá. Então ela sendo queimada. Até agora não vimos nenhuma profecia. Mano Ginga, contaste a história dela, mas não citaste nenhuma profecia para ela ser considerada profetisa. É aí onde vamos chegar, ok? Vamos lá. Desta feita, muitos se refugiaram no Congo de Ankati, na RDC, no Congo de Nsuka, Congo Brazzaville. Mas, porque muitos fugiram já, correram. Então foram lá no Congo Brazzaville, fugiram aí. Mas dentro do fogo, quando eles estavam ali pôr no fogo para ele queimar, no fogo, assim que a mamãe Kimpa, quando estava a queimar, perguntou nos papais que estavam ao redor, e perguntou 7 vezes: quem é que aceita dar continuidade para fazer este trabalho que ela fazia? Mas ninguém respondeu. Perguntou isso 7 vezes. Quem é que vai dar continuidade do trabalho do nosso Deus, o Ampungu Tulendo? Todo mundo está vendo, mana, vocês já estavam a te queimar, não é mesmo que vamos dar o trabalho? Nada, vamos embora na igreja católica, adorar o Jeová, adorar o nosso Jesus, acabou, estamos resolvidos. Esse Deus da mamãe Kimpa Vita está nos fazendo nos matarem aqui. Nada. Perguntou 7 vezes. Não aceitaram. Os seus próprios irmãos. Ok? Mas ninguém respondeu. Nas mamás, ela também se dirigiu nas mulheres. Nos homens negaram, se dirigiu agora nas mamás, naquela esperança de que talvez alguém lá vai dar continuidade. Na mamã também perguntou por 7 vezes. Não apareceu ninguém para receber este trabalho que a mamãe Kimpa Vita em Nsipa fazia. De fazer o quê? Libertar o povo e trazer de novo o povo na nossa espiritualidade, dentro da orientação do Amba Ampungu Tulendo, o Deus que clamaram nossos ancestrais. E é esse que levantou os nossos profetas, que nos livrou da escravidão europeu. Não foi Jeová coisa. Nós temos a nossa história, tudo escrito, e todas as manifestações divinas. Você encontra lá na Bíblia falar de Moisés que levantou para tirar o povo de Israel. E nós, 500 anos de escravidão, não sabem quem é que nos livrou. É quem que nos livrou? É Jeová. É Jesus Cristo. Não, irmão. Então está tudo escrito. Nós tivemos profetas e profetisas que se levantaram no meio do nosso povo. Ok? E não era Deus falso coisa nenhuma. Aliás, essas profecias vão acontecer, estão a acontecer, que eu vou ler agora. Ok? Vamos lá. Então a mamãe Kimpa Vita em Nsipa falou nos católicos. É aí onde vem. Como a mamãe Kimpa Vita viu que os padres
epa, os irmãos dele já não vão aceitar mesmo, negaram. Estão a ver, já estão no fogo. Só tem uma coisa a fazer. Ela se virou nos próprios católicos, nos padres. É onde ela deu a profecia para eles. Os padres estavam lá, felizes pela morte dela. Ok? Então a mamãe Kimba Vita, em Cipa, falou nos católicos Bernardo de Galo e no padre Lourenço de Lucas. Disse assim: o nosso Deus me disse, depois de nós sermos queimados com o meu filho, aqui nesse fogo, nós vamos chegar até aonde ele está. Mas só que há uma coisa. Mas quando eu estiver lá, eu não voltarei aqui outra vez. Mas este meu filho vai regressar na terra. Naquele tempo, ele vai encontrar o vosso trabalho se desenvolveu muito. Ou seja, vocês já se propagaram muito, já se enraizaram na nossa terra. Já dominaram completamente nosso povo. Ok? O meu filho, Kembo Janzenza, vai levantar para fazer este trabalho que eu fiz. Não será chamado mais de quê? De Kembo Janzenza. O seu nome vai se chamar Vuluzu Kimbangu. É aí onde entra a história do Papá Kimbangu. Começa lá na profecia que ela dá aos católicos. Isso está registrado. Já não vai chamar mais Kembo Janzenza. Esse meu filho que vocês estão a ver queimar vai vir de novo. Mas só que naquela época que vai vir, vocês vão dominar a terra. Ou seja, o nosso povo já vai normalizar o cristianismo em nossas terras. Mas esse meu filho que vai nascer naquela época que vai vos encontrar, já não será chamado Kembo Janzenza, mas será chamado de Kimbangu. Kimbangu! Depois eu vou fazer um vídeo também a explicar sobre o Papá Kimbangu. Ok? Continuando, porque não parou ali, a profecia não parou ali. Essa é uma das profecias. Aconteceu. Quem nunca ouviu falar do Vuluzu Kimbangu? Você sabe o que o Vuluzu Kimbangu fez? O que ele passou? Sabem disso? Vou explicar também sobre ele. Ok? Porque, repito, na nossa discussão, quando nós falamos Wamba Wampungu Tuleno, Deus que gramara nossos ancestrais. Da mamãe Kimba Vita, da mamãe Mafuta, da mamãe Ndinga. Ok? E do papá Kimbangu. De linhagem, estão a vir, a história está a vir até o Vuluzu Kimbangu, Salvador Kimbangu, ok? Ok, diz assim, né? Vai se chamar de Kimbangu. Quando ele começar este trabalho, o vosso trabalho vai se igualar como flores que de manhã parece bonito, mas de tarde ele murcha e cai no chão. Ou seja, vocês têm tanto poder sobre o nosso território, o nosso povo. Mas tá bom. Lá em frente, quando esse homem quando surgir, o vosso trabalho vai se igualar a flores. Está bonita de manhã, mas de tarde vai murchar. Ou seja, o vosso sistema na nossa terra vai acabar, terminar. Vocês vieram para enganar nosso povo, vai terminar. Essa foi a profecia que ela deixou. Mas não terminou, não parou aí. Ok? E naquele momento, vocês vão lhe procurar para lhe prender e lhe matar. Saibam que quando vão fazer isto, na frente serão castigados por nosso Deus Wamba Wampungu Tulendo. O castigo que vão receber é como a pessoa que sai do serviço, chegou em casa com a fome para comer. Mas quando vai jantar para ir no trabalho, a fome começa de novo e lhe põe mais comidas. E comeu 77 vezes. E no final a sua barriga rebentou ou vai rebentar. E vai deixar toda a comida. Aí fechou a profecia da mamãe Kimba Vita. A vinda do Kimbangu. Deixou a vinda do Kimbangu. Kimbangu nasceu, todo mundo sabe. Quem nunca ouviu falar do Kimbangu, mano? Ok? E depois lhe disse, esse vosso trabalho, que vocês estão aqui dominando o nosso povo e nos massacrar. O nosso Deus, o Wamba Wampungu Tuleno, que tem tido paciência com vocês, aqui na nossa terra, vai vos castigar até lá. Vai vos castigar. E vocês, vosso trabalho aqui vai parecer como alguém que de manhã acordou com fome, comeu, ao ir trabalhar, mal chegou no serviço, já tem fome, volta de novo para comer, vai de novo, tem fome, volta de novo para comer, 77 vezes. Depois daí a vossa barriga vai rebentar. Está querendo dizer o quê? Vocês saíram da nossa terra, foram embora, mas
mesmo estando na vossa terra, ainda têm fome de nos escravizar. Porque vocês nos escravizaram aqui. Comeram, beberam e tudo. Vocês vão embora. Vocês foram embora, mas lá onde vocês foram, ainda têm fome. E querem voltar de novo para comer de nós. Ainda comem de nós. Por isso é que o branco já não está aqui. O branco já não está querendo nos escravizar. Mas o sistema dele está. Ou seja, ele está lá na Europa, mas domina o nosso território pela via dos agentes que ele põe como os guardiões do sistema colonial. Ainda comem aqui. Estás a ver? Aqui para a vida disse, nesse processo mesmo, vossa barriga vai fazer o quê? Vai rebentar. Não está falando da barriga do branco. Está falando do sistema deles, do território deles, do poder deles. Ou seja, o vosso domínio vai cair. A vossa prepotência vai rebentar. A vossa economia vai descer. Ou seja, vocês não serão mais ninguém. Engraçado que nós não estamos a ver bocado os problemas da Europa. Estamos a ver já aí, né? As guerras que estão acontecendo. Por exemplo, mais aqui as guerras desse gajo aí, como é que é o nome? O Putin, entre outros. A Europa está a ser sacudida. E vocês não estão a perceber. Estão a ser sacudida. E não vai melhorar. A situação da Europa não vai melhorar, só vai piorar. Guarda bem esse dia. Guarda bem essa hora, esse dia. A situação da Europa não vai melhorar. Eles sabem disso. E sabe o que aconteceu? Quando a Mamãe Kimpa Vita acabou de profetizar isso, olha o que os padres fizeram. Porque assim, você como angolano, você como africano, você como descendente africano, você como meu seguidor, vais ouvir isso, mas vais dar do nada. Mas os padres que estavam lá, olha o que eles fizeram, depois deles disserem isso. Os católicos escreveram estas palavras e foram falar nos seus chefes para saber como é que vão impedir o nascimento deste filho, para não vir concretizar esta profecia. Ou seja, então aquela senhora maluca que estava lá no fogo a falar isso, os padres intelectuais que estudaram bem, que entendem bem de espiritualidade, que Jeová está com eles, ouviram isso da Mamãe Kimpa Vita enquanto estava no fogo, apontaram, escreveram, e quando escreveram, levaram. Então já criaram estratégia, vamos ter que arranjar forma de como é que nós vamos fazer para essa criança não nascer. Ou seja, os próprios padres católicos acreditaram nessa profecia. Eles sabiam que isso é verdade, isso possivelmente, ou então vai se cumprir. Mas nós vamos fazer o quê? Os padres não duvidaram da Mamãe Kimpa Vita. É só nós, assim, já essa geração, que agora somos bem cristãos, tá vendo? A única profecia que sabemos é da Bíblia. Os católicos sabiam e apontaram isso, guardaram isso para controlar. Vamos lá ver se vai nascer. Quando nascer, vamos lhe impedir. Ok? Para ele não vir cumprir essa promessa. Continuando assim. Desde o dia que queimaram a Mamãe Kimpa Vita, não havia mais pessoas que levantou para dirigir as pessoas do nosso Congo de Antotela, na nossa divindade. Isso durou 182 anos. Ok? 182 anos, sem falarem mais sobre Wamba, Wampungu, Tulendo. Daí o sofrimento era demais, nas tribos e nos clãs. Os brancos continuaram a escravizar os natos da terra, e aí os brancos deram sequência, levaram com o seu trabalho de construir as igrejas deles para os nativos, e eles esqueceram tudo do nosso Deus, que ensinava a Mamandinga, a Mamafuta, a Mamãe Kimpa Vita e Tsipa. Ali finalizamos. Depois de terem queimado, repito, a Mamãe Kimpa Vita, depois de ela ter sido queimada, passaram-se 182 anos que já não se levantou nenhum profeta no meio do nosso povo. Já não se levantou ninguém que falava a respeito da nossa espiritualidade ou do Wamba, Wampungu, Tulendo. Durante quanto tempo, mano? Durante 182 anos. Ou seja, aqueles daquela geração, depois já não começavam mais a contar, porque voltaram nas igrejas católicas. Voltaram nas igrejas que o europeu instalou aqui. É por esse motivo que você já não encontra um mais velho, que você vai lhe perguntar, por exemplo, como é que os nossos antepassados cultuavam Nzambi, Wampungu, Tulendo. Já não sabem. Pergunta para o mais velho, quem é Nzambi, Wampungu, Tulendo? Quem é Nzambe? Quem é Kalunga? Quem é Mvange? Não sabem.
Se eles te explicarem sobre Nzambi, eles vão dizer assim, não, Nzambi é Deus. Mas qual Deus? Vai te dizer Deus da Bíblia, o Deus Jeová. Isso é para te fazer entender que durante muito tempo, quando o sistema dominou o território todo, já não se falava mais de quem? De Nzambi. O nome foi esquecido. Ok? A orientação foi esquecida. A mensagem foi esquecida porque todos nós nos tornamos quê? Cristãos. Como hoje em dia. Não estamos todos cristãos hoje agora. É quem fala da nossa espiritualidade e de que, afinal de contas, Deus no meio do nosso povo se manifestou. Deus no meio do nosso povo, o Wamba no meio do nosso povo levantou profetas. É por esse motivo que nós falamos que a mamã Nzinga, ou a mamã Mafuta, a mamã Kimpa Vintantipa, eram profetisas que se levantaram no meio do nosso povo para trazer a libertação espiritual. É simplesmente por esse motivo que nós chamamos ela de profetisa. Repito, não foi o espírito de Santo Antônio coisa nenhuma que descaiu no corpo dela. A mensagem dela não era de cristianismo, de Jesus, de Maria. Não. A mensagem dela era de Wamba Wampungutulendo, o Deus que clamaram os nossos ancestrais, cujo o nosso povo lá atrás negou. Como é que negou? No dia em que batizaram o rei Zingakuvo, negou a nossa ancestralidade, a nossa espiritualidade e se submeteu ao batismo, mudaram o nome dele, aceitando outros deuses. Qual outros deuses que os europeus trouxeram? Aqui. É aí que eles depois fizeram um contrato, o Nzingakuvo fez um contrato atrás do palácio, um documento que estava escrito que o Nzingakuvo estava a aceitar mais de não sei quantos espíritos para dominar o nosso território. Lá estava em português, ele não falava português, mas ele assinou com o seu digital, com sua assinatura, meteu lá seu dedo. Aquele pacto que ele estava a fazer lá, estava a vender o povo. Quando ele vendeu o povo, durante 400 anos, nós ficamos escravos. E o Wamba não poderia fazer nada. Por quê? Porque nós próprios aceitamos. Isso é para responder também a pergunta que os humanos têm feito, que muitos têm feito. Aonde é que estava vosso Deus quando os europeus vieram aqui? Sempre esteve aqui. Sempre esteve aqui conosco. O plano dele era extinguir nossa raça. Vocês não sabem disso? Você acha que é Jeová que apareceu quando nos levaram no navio? É Jesus Cristo. Quando nos levaram em Portugal, nas Américas. Você viu algum Jesus aí? Algum Moisés aí? É quem é que estava lá que nos manteve resistente? Que levantou homens poderosos para resistir o nosso povo, para o nosso povo resistir. É quem é que estava lá? Então é o vosso Jeová de Israel, que vocês pregam na igreja. É ele que estava lá. O povo se perde por falta de conhecimento. E esse conhecimento que eu estou a falar sobre nós, sobre a nossa orientação, sobre o nosso campo espiritual, sobre a nossa egrégora, sobre a nossa fonte, sobre a nossa conexão. É aí onde nós estamos perdidos. O Wamba levantou profetas, levantou mulheres fortes, espalhou mensagens. O povo não ouviu e esqueceram. Por causa disso, o sofrimento multiplicou, o sofrimento aumentou. São tantos planos que era contra nós, mas nosso Deus Wamba até hoje não permite. Sabes quantas doenças fazem lá na Europa, mandam para a África? E quando chega aqui não dá sucesso. Acham que é Jesus que está lá. Acham que é Jeová que está lá. Não é? O Deus de Isaac, o Deus de Abraão, de Isaac e Jacó. É ele que está aqui a nos proteger. Então, quando alguma coisa acontece, nós demos mérito a um Deus que nos trouxeram. Mas pelo amor do Wamba Wampungutulendo, ainda levantou homens no meio do nosso povo. Mamã Kipavita, Mamã Mafuta, Mamã Nzinga. E depois vamos falar do Papá Kimbangu Jantungu e do Papá Mpadi Buka Makengo Ntuka. Esses dois, do que fizeram? E não são só esses profetas que surgiram no nome do nosso povo, mano. Não foram só esses, foram vários. Vou ver aqui se eu consigo vos mostrar como referência, ok? Foram várias profetisas que se levantaram em vários pontos da África. Até no Egito se levantou uma. Ok? Até no Egito levantou uma. Em vários lugares do ponto do nosso território levantaram muitos profetas. Essa que nós destacamos mais, por quê? Porque o que deram uma resistência muito forte no centro da África, que é no Congo. Porque assim, o problema começou no Congo quando o Congo caiu. Então a solução tem que partir do Congo, é o cabeça. Quando a cabeça caiu, a África toda caiu, foi arrebentada. Então começa aqui dentro, ok? Mas vou tentar vos mostrar aqui. Ok. Essas são algumas imagens, algumas representações, né?
Essa é a Midaki, da Nigéria, uma profetisa da Nigéria, Midaki. Essa é uma imagem para representar ela. Que falava sobre o nosso Deus, não do Jeová. Não era essa mensagem que elas trouxeram. Por isso é que elas foram perseguidas. Porque a mensagem que elas trouxeram é do nosso Deus, a quem os nossos antepassados lá atrás negaram. Ok? Santa Nyamega, de Alto Volto, Burkina Faso, essa profetisa. O nome dela está aí. Essa surgiu lá. Em nome do Wamba, de Nzambi, de Kalunga, ok? De vários nomes, Nkulo. Porque temos vários nomes atribuídos nesse, que é o Wamba Mpungu Tuleno, que estava no centro, no Tuco, cabeça. Ok? Porque há sempre um povo elegido, ou há sempre um povo que foi escolhido no sentido de servir um determinado propósito. E esse estava no centro, Congo, Angola. Por isso é que quando o Congo, Angola não acordarem, não despertarem, a África vai continuar a sofrer, porque o problema começou aqui na cabeça. Esses nossos irmãos agora me falaram muito, não sei o quê. Eles estão a depender de nós. O desenvolvimento do nosso território só vai começar quando o cabeça... É o que aconteceu lá, você encontra lá em povo de Israel. Deus não poderia fazer nada enquanto a tribo de Judá, dos judeus, estavam escravos, eram como escravos no Egito. Ok? Então, teve primeiro que lhes tirar daí e para trazer o que é a soberania do povo. Por quê? Porque o povo, a tribo escolhida para servir é a tribo de Judá. Os cabeças do povo de Israel, todas elas, das 12 tribos, tem um cabeça. O mesmo aconteceu aqui. Na Ásia, a mesma coisa. O cabeça lá é a China. Os outros são irmãos coreanos, todos são irmãos, vem dali. Aqui é a mesma coisa, o Congo, Angola. Somos nossos cabeças. Por isso é que eles tinham que vir aqui, de Luanda. Quando dominaram esse território todo. Você não está vendo, por exemplo, as Mumuila. Não sei, mamãe Mumuila continuou naquele vestuário. Por que não foram lá eles atacar? Porque aquele não era preocupante. Tipo, temos que pegar os cabeças. Esses cabeças que trazem o desenvolvimento. É o que trazem as invenções. É que trazem a criatividade. É que são os Kinzinga, Kinsaco Impazo, que trazem a tecnologia. Está aí. Então temos que rebentar esse grupo, que são cabeça. Por isso é que o reino principal era o Congo. O Diogo Cão. Tinham que levar onde? No Congo. Por que não lhe levaram na África do Sul? Por que não lhe levaram em outro lugar? Lhe levaram diretamente lá no Congo, onde estava Zenzingankuvo. Porque eles sabiam que o centro é aqui. Se nós dominarmos esse povo, as outras tribos não é problema. Porque os cabeças são esses. Povo Bantu, Ntu, cabeça, Butu, cabeça, somos nós. Ok? Então, boa parte da África só vai se libertar se Congo, Angola, esses três, Congo, Brazzaville, Congo, Kinshasa, Congo, Angola, se unirem, mano. Em menos de 15 anos, essa brincadeira vai mudar, mano. Porque nós, os cabeças, nos bloquearam. Por isso é que a escravidão aqui foi forte. Em Angola foi forte. No Congo tem sempre guerra. Por causa disso. Estás a ver? Essas três regiões, Congo, Angola, Congo, Brazzaville, Congo, Kinshasa, esses não podem ter paz. Se terem paz, o poder colonial na África cai. Porque é aqui onde começou a queda. Okay? E é aqui onde tem a solução. Acabou. Não tem discussão. Por isso é que nós mencionamos como principais essas profetisas. Mamã Kimpavita, Mamã Nzinga e Mamã Mafuta. É só por esse motivo. Ok, manos? É só isso. Já? É isso aí. Então, muito obrigado por manos que acompanharam até aqui. Eu sei que o vídeo ficou longo, mas o objetivo da live é essa. Não poderia fazer vídeo curto, né? O objetivo é esse, explicar tintim por tintim, para vocês entenderem por que a Mamã Kimpavita foi considerada profetisa. Ela é nossa profetisa. Profetizou. E essas coisas estão acontecendo. E aconteceu porque Kimbangu nasceu. Kimbangu nasceu. E foi morto. Ok? Foi perseguido. Mas o engraçado é que nós temos tanta compaixão pela morte dos nossos próprios irmãos. Até pessoas na igreja choram. Ai, é a morte de Jesus. Ai, é Jesus. Jesus. O que é alguém morrer na cruz? Morreu inocentemente, né? Lhe pregaram inocentemente. A mãe Kimpavita. Não lhe queimaram inocentemente. Ah, mano. Te pregarem na cruz, te queimarem viva com o bebê no colo. Qual é a mais agonizante? Pensam ainda, sem fanatismo. Qual é o mais agonizante? Te queimarem vivo com o teu bebê no colo, sabendo que o teu bebê, tua descendência deveria viver, está lá no fogo contigo. E Jesus estava na cruz, ele sozinho lá, que eles espancaram lá. Qual é o mais agonizante? Sem fanatismo. Mano, temos que ter altruísmo.
da nossa própria história, do nosso sofrimento. Muitos morreram por nós. Muitos. Pretos como você, pretos como eu, morreram por nós. E enquanto aquilo tudo estava acontecendo, ninguém viu nenhum Moisés, nenhum Elias, nenhum Enoque, nenhum Jesus, nenhum Jeová. Vimos os nossos ancestrais que foram mortos a lutarem em nome da nossa espiritualidade e pela proteção do Wamba Wampungu Tulendo. Que prova? Kimpavita. Qual é a prova? Mamá Mafuta. Qual é a prova? Mamá Kimpavita Ncipa. O quê? Kimbangu. E os outros que vieram. Então, o Wamba nunca nos deixou só. Sempre esteve lá. Nunca nos abandonou. Por isso é que nós resistimos. Estamos vivos até hoje. E pouco a pouco estamos a conquistar a nossa independência espiritual. É um processo. A dimensão espiritual não tem pressa como nós. Queremos já, já, já. A justiça vem sem demora. Quando vem, até você próprio que odeia teu inimigo vai sentir pena do teu inimigo. Você próprio que queria ver teu inimigo a sofrer vai falar, não, epa, lhe perdoa só já. Entende, né? Quando a praga cair, você próprio vai sentir pena do teu próprio adversário, teu inimigo, que você lhe desejava mal. Então não brinquem com a dimensão espiritual, não brinquem com a nossa espiritualidade e não ridicularizem antes de estudar o que é nosso, sobre nós e qual é a nossa história, quem é o nosso Deus, a quem os nossos antepassados cultuavam. Qual é o nosso caminho? É mesmo isso que eles nos ofereceram aqui? Ou tem outro? Então é isso. Obrigado, manos. Obrigado, manas. Vou terminar por aqui. Estamos juntos. Até já. Obrigado. Ndinga. TTAT. E para finalizar, de forma organizada, desculpa, agradecemos ao Wamba Wampungu Tulendo, a mamá Kimpavita, a mamá Mafuta, a mamá Ndinga. E ao papá Kimbangu Jantungunwa e o papá Mpade Bukamakengo Ntuka, os nossos salvadores e os nossos profetas. Ndinga, Tete, Ate. Obrigado.